Capítulo 1, verso 13, diz que quando você crê no Evangelho, você já é selado pelo Espírito Santo. Quando a gente vê as pessoas falarem dessa questão da santificação, sempre tem aquela frase: Deus não habita em templo sujo. Então para receber o Espírito Santo, você tem que se santificar, porque Deus não habita em templo sujo. Só que essa afirmação ela já está errada, porque desde que aquela pessoa se converteu, o Espírito Santo já está habitando nela. Está em Efésios, quer ver? Deixa eu até abrir aqui. Então o Espírito Santo já está nela, né? Já está nela. É porque tem muitas pessoas que acham que ser batizado com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo para habitar em você é a mesma coisa. Olha lá, Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui não é batismo com o Espírito Santo. Isso aqui está dizendo que a pessoa que ela creu, no dia que ela creu, o Espírito Santo veio habitar nela. A prova disso é que a gente vê Jesus em João, capítulo 20, verso 21 e 22. Jesus ele ressuscita dos mortos, aparece para os discípulos, diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas isso foi logo após a ressurreição. O batismo com o Espírito Santo viria quase 50 dias depois. Mas ali Jesus já estava dando o Espírito Santo para eles. Ou seja, eles estavam nascendo de novo. Ali eles passaram a ser templo do Espírito Santo. Tanto é que, antes desse episódio, antes de Jesus morrer, no caso, ele havia dito o que para os discípulos? Eu tenho muito mais coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas depois que Jesus ressuscita, lá em Atos 1, diz que ele continua aparecendo durante 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Mas ele não ensinou acerca do reino de Deus durante 3 anos e meio? Só que ele, durante 3 anos e meio, ele lidou com pessoas mortas espiritualmente. Quando ele ressuscita, ele dá o Espírito Santo para os discípulos. Agora eles foram vivificados, agora o Espírito deles está vivo. Eles são pessoas agora espirituais e agora Jesus pode ensinar para eles coisas que não podia antes. Fora as coisas que eles ainda iam aprender com o próprio Espírito Santo a partir daí. Então você vê que ali, na ressurreição de Cristo, eles já recebem o Espírito Santo. Aí isso também responde uma outra pergunta daquelas pessoas que falam assim: ah, você está querendo dizer que quem não fala em línguas não tem o Espírito, só tem o Espírito Santo quem fala em línguas? Não. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Porque esses mesmos discípulos que receberam o Espírito Santo na ressurreição, passou-se 40 dias, Jesus, antes de subir aos céus, diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Se aquilo que eles receberam lá fosse o batismo, por que Jesus está anunciando o batismo ainda? Então, ser habitado pelo Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. A gente tem... O crente usa a expressão o Espírito em vós e sobre vós. Porque lá no Antigo Testamento a gente tem 2 profecias, a de Ezequiel e a de Joel. Na de Ezequiel, Deus diz: eu vou pôr o meu Espírito dentro de vós. E aí tem ali algumas consequências. Vocês vão sentir nojo dos vossos pecados antigos, cometidos. Farei vocês andarem nos meus mandamentos. Então, claramente você vê ali o novo nascimento. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, dar-vos-ei um espírito novo. Olha o meu espírito sendo recriado, regenerado. Então, em Ezequiel 36, você tem uma profecia que fala do Espírito Santo sendo colocado dentro do homem, mudando a sua natureza, regenerando seu espírito, seu coração, trazendo arrependimento, trazendo mudança de caráter. Já na profecia de Joel, não fala do Espírito Santo sendo colocado dentro, fala do Espírito Santo sendo derramado sobre. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E qual é a consequência que vem depois? Profetizarão, terão sonhos, visões, dons espirituais. Então, te dá a capacidade de produzir frutos, porque te dá uma nova natureza. O outro te dá a capacidade de operar nos dons, porque te dá poder. Jesus não disse: recebereis uma nova natureza quando descer sobre vós o Espírito Santo.
Ele diz, recebereis poder. Então, quando Jesus ressuscita, dá o Espírito Santo, eles nascem de novo, recebem uma nova natureza. Se tornam novas criaturas. Quando Jesus anuncia o batismo, ele diz, vocês vão receber poder. Sereis revestidos de poder. E vem com o falar em línguas. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, do 10 em diante, Paulo vai dizer que quando você ora no Espírito, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque falar em línguas e receber poder está ligado.